Tarde só. Aqui meu nome é Demetrio. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 3. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começamos mais um vídeo. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai-vos por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Dissolutos são desocupados, que não têm ocupação, mas fiéis, mas fiéis é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fazeis o que vos mandarmos. Ora, o Senhor encaminhe a vossos corações na caridade de Deus, na paciência de Deus, na paciência de Cristo. Mandamos vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não seguindo a tradição que de nós recebeu, desordenadamente, que não tem ocupação, que não trabalha. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente. Então, os discípulos não ficavam sem trabalhar entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, os apóstolos, eles viajavam, pregavam o evangelho, e por todo lado que eles iam, eles trabalhavam de dia e de noite. Eles trabalhavam o máximo que eles aguentavam para não ser pesado a ninguém, para não comer o pão de homem nenhum. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmo exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandarmos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. É mole, se não quer trabalhar, não coma. Aqui está falando de quem? Do povo da igreja, do convívio cristão, de servir a Deus. Se não quer trabalhar, não come. Também porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Anda para lá e para cá sem fazer nada, não tem trabalho, não tem ocupação, está desordenado, não trabalhando. Antes fazendo coisas vãs. E estas tais, porém, mandamentos exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, anote o tal e não vos mistureis com ele.
para que se envergonhem. Todavia não o tenhais como inimigo, mas advertai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz, de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Santo de Israel. Aleluia. Então, dentro da igreja, o ensinamento aqui de Paulo é que todos trabalham, vivem do suor do seu rosto, e mesmo fadigado, cansado, depois vai lá pregar a palavra. Mas pregar a palavra não pode ser o trabalho que te mantém financeiramente. Pregar a palavra, ter ministério, não pode ser um trabalho com recompensas financeiras. A pessoa trabalha com recompensa espiritual. E de todo jeito, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Agora, se você tem ministério para ter um salário, então você está buscando as demais coisas, você não está buscando o que acrescenta. E o pior, você está colocando toda a igreja em desobediência, porque dentro do ensinamento aqui da palavra, todos teriam que se apartar de vós, não tinham que ter amizade contigo. No demais, irmãos, rogai-vos por nós para... Aqui eu vou fazer o chato, aqui o mais chato possível. O que é o chato? Muita gente fala assim, não pode voltar na palavra que é muito chato. E eu falo para você, fica no chato para você não se perder da verdade. A palavra é a guia do crente. Fazer o chato aqui. Vou voltar aqui capítulo por capítulo aqui. Nos demais, irmãos, rogai-vos nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Por que livre curso? Porque vamos supor, a pessoa tem um pão para comer, ela já está com dificuldade na casa dele. Aí ele, para ir para a igreja, ele tem que pagar para sustentar para sustentar outro, que são encostados na palavra, encostados na igreja e não trabalham, é um peso para a igreja. E vive desordenadamente, com carro bom, com casas boas, um peso desgraçado, infelizmente. Então, aqui a palavra perde o curso da palavra, que não tem um curso livre. Que tenha o curso livre, o livre curso, e seja glorificada como também o é entre vós, Então a palavra do Senhor tem que ser glorificada entre vós, e tem que ter um livre curso, não tem que ter impedimento e, ai mãe, você tem que fazer isso, que o dinheiro é seu Deus, e o dinheiro é o Deus do vagabundo desordenado que não trabalha. Esse sim, e fica pedindo, ele não tem mais nada compromisso com Deus, nem com a palavra, só com dinheiro. E para que sejamos livres de homens dissolutos. Você tem que estar livre desses homens maus. E maus, porque a fé não é de todos. Esses não têm. Esses têm fé só no dinheiro, só para viver nas suas custas. Que você mesmo no pouco, ou juntando pouco de cada um, ele vai viver muito melhor do que cada um de vós. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E confiamos
vós no Senhor que não só fazeis como fazeis o que vos mandarmos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo, Santo de Israel, aleluia. Agora, você quer saber mais o que é a caridade de Deus? Tem que ler 1 Coríntios 13, que fala sobre a caridade. Ali fala tudo sobre a caridade de Deus, a caridade espiritual. E a paciência do Senhor, paciência de Cristo. Andamos vós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, o que está falando aqui é para você não andar com essa pessoa, para você se apartar dela. Não quer trabalhar? Fique em paz. Se aconteceu, é um acaso que ela precisou de alguma coisa, mas é uma pessoa trabalhadeira que cuida, que corre. Agora, se a pessoa não quer nada com trabalho, é para você, e que vive desordenadamente na casa de um e de outro, que não tem uma ocupação. Então, aqui a palavra ensinamento bíblico é para se apartar desta pessoa. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Não viu os apóstolos à toa, sem fazer nada. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Meu Deus, hein? Os apóstolos que não tinham carro, não tinham muito conforto naquela época, se virava nos 30, na linguagem de hoje. E hoje que tem um monte de conforto, tem trabalho que não é braçal, tem trabalho de homem que faz, que qualquer criança, qualquer menina fraquinha conseguiria fazer o trabalho dele, que ele nem se cansa com o trabalho. E mesmo assim ele não quer trabalhar e quer viver da palavra, quer viver da pregação, quer viver às custas do suor dos outros, quer comer o pão do outro. Não porque não tivemos autoridades, mas para darmos, para dar entre nós como exemplo. Nos mesmo exemplo para nós imitarmos. Então, não é que ele trabalhava porque não tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Eles tinham autoridades espirituais, mas era para dar exemplo, para fazer o mesmo. Não porque não tivemos autoridades, mas para vos dar em nós mesmo exemplo para nos imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandarmos isto, que se alguém que não quiser trabalhar, não coma. Já pensou? Se isso fosse colocado na prática de hoje, quantos pastores iam ficar sem comer? É morrer de fome, né? Porque não tem coragem. Não tem fibra, não tem garra, não tem brio, não tem honestidade. São homens maus, homens do maligno. E são lobos, né, vestidos de ovelha. Esse, infelizmente, esse que é o pior, né? Não trabalham e ficam antes fazendo coisas vãs e fingindo que é de Deus, usando terno e gravata, bonitinho, fala bonitinho, frases prontas. Só Jesus, hein? Meu Deus, esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que
trabalhando com sossego, comam o seu pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se ele não comer, não está dizendo aqui que você está fazendo mal, você está fazendo bem. Porque você não está deixando ficar como está hoje. Hoje, se ele não dá comida para ele, vai morrer de fome, você vai acabar fazendo mal, porque esse mal tinha que ser cortado lá atrás, pela raiz. Hoje não, hoje já cevou esses vagabundos, foi cevando. Tinha que ter cortado no começo. Agora, o que você pode fazer? Vai para uma igreja séria, que o ministério não recebe salário da igreja e vive do suor do seu rosto. Vai para uma igreja séria, vai para uma igreja que quem prega a palavra, quem dirige, quem faz parte do ministério, não são desonestos ao ponto de não trabalhar e viver às suas custas. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, anote o tal. Nossa, quantos vão fazer parte da agenda, hein? Da cardeneta. E não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Tá vendo? Você não pode se misturar com ele, você tem que ignorá-lo, você não pode mais conversar com ele, não pode andar com ele. Agora, se ele que manda na igreja, como que faz? Como que tu vai fazer? Se você for obediente à palavra, obediente a Deus, obediente a Jesus Cristo, obediente ao Novo Testamento, obediente ao Espírito Santo, se você for obedecer a palavra, como que você vai fazer para não se misturar com quem está como cabeça na igreja? Todavia não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Como que você vai dar bronca nele? Como irmão você vai falar assim, cara, você tem que trabalhar. Cara, esse negócio aqui, primeiro que a religião já está toda torta. Essa é a religião que paga salário, que o cara tem um carro bom, uma casa boa, para ser pregador, que ele está lá só por causa do dinheiro, só por causa do seu ganho financeiro. Esse lugar aí já está devastado. Esse lugar aí já pisaram na palavra de Deus há muito tempo, pisaram, sapatearam e cuspiram. Saudações da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Santo de Israel, aleluia. E aí, o que fazer? Continuar na mesma e ser desobediente a Deus? Ser obediente a Deus, ali tu não vai conseguir mudar. Tu pode tentar, tu pode tentar, mas com certeza será tentativa sem fruto, porque todo o sistema está bagunçado. Aqui era um sistema novo começando. Aqui era igrejas começando, era ensinamento bíblico que faz parte de pontos de doutrina para começo da igreja. Agora igrejas que não precisam da Bíblia, que o fundador sabe mais do que Deus, sabe mais do que Cristo, sabe mais do que os apóstolos, sabe mais do que tudo. E aí ele faz tudo do jeito dele, porque ele não precisa da palavra, porque ele não precisa de Jesus Cristo, ele não precisa da palavra. E aí depois os seus presidentes, maioral,
vão mudando segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade, sem a guia de Deus, sem respeito à palavra de Deus, sem respeito a Deus, sem respeito a Jesus Cristo, sem respeito aos apóstolos, mas eles fingem de cristão, eles fingem ser de Deus, eles fingem servirem a Deus. Santo de Israel, aleluia. Então aqui vamos terminando mais um vídeo com mais uma situação, uma agressão religiosa que vai contra a palavra de Deus, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, contra os apóstolos, contra a palavra. Infelizmente, a única maneira, o único conserto é talvez fazer culto na tua casa. Se você tiver retidão da palavra, ou procurar uma igreja que pelo menos o ministério não cobre salário, que a palavra de Deus não tem um desvio no curso, que eles não ficam falando de dinheiro. Vá trabalhar, pelo amor de Deus. Agradecemos a Deus por tudo. Esta foi a palavra de hoje. Encerramos esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.